Bob, preste atenção. Ele ouviu a sua professora dizer. Ele saiu do seu devaneio e ergueu os olhos para vê-la olhando feio para ele. Você ouviu alguma coisa que eu estive dizendo? Bob encolheu os ombros. Antes de ser interrompido, ele sonhava acordado que podia congelar o tempo e, antes disso, estava se imaginando caminhando pela sala de aula como se tivesse apenas 12 centímetros de altura. A professora continuou a reclamar dele, assim como todos faziam. Então, ela o colocou em detenção na sexta noite, depois da escola. Por que as escolas se empenham tanto em estagnar a imaginação das crianças? O que há nas crianças criativas que irrita tanto aos professores? Eles o puniram por esboçar ou escrever histórias na sala de aula. Eles o puniam sempre que ele ficava divagando com a sua mente. Sua arte também não era o estilo certo para o seu professor de arte. E a sua música era muito moderna para o seu professor de música. Sempre que ele se desviava de suas fórmulas e métodos, ele era punido. No final do dia letivo, as crianças correram em direção aos portões, despedindo-se de todos os amigos e colegas de classe. Ninguém disse adeus a Bob. Eles mal notaram tirando a corrente da bicicleta para a solitária viagem de volta à sua casa. À medida que se aproximava da adolescência, ele estava achando difícil se conectar com as outras crianças e estava se acostumando a ser excluído. O único companheiro de Bob era seu diário, no qual ele confidenciava seus pensamentos e sentimentos. Todas as noites antes de dormir, ele fazia alguma anotação. Querido diário, outro dia de merda na escola. Rodei pelo playground sozinho. Peguei outra detenção nessa sexta-noite. Por outro lado, há alguns ótimos jogos do Xbox saindo esse mês. Bob. No dia seguinte, aconteceu quase o mesmo. Querido diário, acompanhei os meninos da minha classe hoje, vendo eles jogarem futebol. Achei que eles iam me pedir para participar, mas eles só queriam que eu pegasse a bola. Decidi passar meu intervalo na biblioteca em vez disso. Tive uma discussão com mamãe e papai novamente. Eu disse a eles que estou detido amanhã à noite e eles me ameaçaram tirar meus livros e meu Xbox. Se eles fizessem isso, a minha vida não teria muito mais sentido. Bob. No dia seguinte, na escola, Bob fez um esforço para se concentrar nas aulas. E cada vez que ele surpreendia sua mente divagando, ele tentava voltar a sua atenção para as palavras da professora. Ele conseguiu manter isso por uns 15 minutos. E depois voltou a sonhar acordado. Quando a sirene da escola sinalizou para as crianças a hora de ir para casa, ele foi para a sala de detenção. Pelo menos ali, ninguém estaria dizendo a ele no que deveria pensar. O professor supervisor lia um livro, enquanto Bob e 2 outros meninos olhavam para as paredes até que a sua hora acabasse. Quando ele terminou, ele saiu para tirar o cadeado de sua bicicleta. Tinha começado a chover e nuvens escuras pairavam no céu, fazendo parecer muito mais tarde do que realmente era. Bob pedalou sua bicicleta ao longo da sua rota habitual para casa, por estradas desertas e molhadas. Mas antes que ele pudesse chegar ao trecho final, ele notou uma gangue de meninos mais velhos espreitando em uma das ruas. Eles pareciam ser um problema. Então ele decidiu contorná-los através de um pedaço de um terreno baldio por trás das casas. O pavimento deu lugar a uma trilha de terra rochosa e irregular, próxima a um gramado. Ele guiou pelo gramado para evitar algumas garrafas quebradas
mas estava macio e escorregadio por causa da chuva. Ele derrapou e a roda dianteira saiu do controle, jogando Bob sobre o guidão. Ele caiu de costas, ficando sem fôlego. Ele parecia não estar gravemente ferido, mas sentou-se no chão por algum tempo enquanto tentava recuperar o fôlego. Ele estava molhado e sua bicicleta estava caída à sua frente. Você está bem? Bob olhou em volta, tentando localizar a origem da voz. Parecia uma menina. Sua bicicleta está danificada? O som vinha de além do gramado, mas ele não conseguia ver quem falava. Ele se levantou e começou a andar em direção à voz não identificada. E em um grupo de casas, em um dos jardins, estava uma menina espiando por uma cerca de arame. Eu vi você cair e só queria verificar se você estava bem. Estou bem, obrigado. A garota abriu o portão e gesticulou para Bob entrar. O gramado estava coberto de vegetação e a casa parecia bem degradada. Mas isso mal foi registrado em sua mente quando ele pôs os olhos na garota à sua frente. Ela tinha um cabelo castanho e usava um vestido vermelho. Tinha uma pele pálida e bochechas rosadas, com olhos como o azul do céu. Ele a achou muito bonita. Bob não sabia o que dizer. Ele não tinha prática quando se tratava de conversar com garotas. De modo geral, isso era o mesmo com as outras crianças. Eu deixei minha bicicleta, ele disse, parando na entrada do jardim. Podemos trazê-la para o meu jardim se você quiser. Nós podemos dar uma olhada nela para ter certeza de que é seguro você pedalar depois. Venha, eu vou te ajudar. Os dois desceram da área gramada e empurraram a bicicleta para o jardim da menina. Obrigado, disse Bob. Ela parece boa. Eles verificaram a bicicleta, embora Bob estivesse pensando apenas na garota com quem estava. Ele nunca tinha experimentado a bondade de um estranho dessa forma antes. Eu sou Lucy. E eu sou Bob. Então, devemos apertar as mãos ou algo assim? Ela disse, estendendo a mão. Bob sorriu e gentilmente apertou a sua mão delicada. Você tem que ir para casa agora ou quer caminhar um pouco? Eu não posso convidá-lo para entrar porque a minha mãe está dormindo, mas eu sei de um lugar onde podemos nos proteger da chuva. Bob checou seu relógio. Sem problema. Eu tenho que estar em casa só por volta das 8. Ótimo, me siga. Bob pegou sua bicicleta e empurrou-a, enquanto Lucy ia na frente. Eles trocavam algumas palavras, e com isso ele se sentia muito mais à vontade do que já se sentia há bastante tempo. Eles se depararam com um pequeno grupo de árvores, onde os galhos se entrelaçavam para formar uma área coberta e protegida da chuva. Não é muito, mas vai manter a chuva longe. Podemos nos sentar aqui. Disse Lucy, sentando-se em um tronco e gesticulando para que Bob se juntasse a ela. Ele encostou a bicicleta em uma árvore e sentou-se ao lado. Então, você costuma ficar muito tempo por aqui? Sim, às vezes eu preciso sair de casa. A mamãe dorme muito, sabe? Ela fica muito irritada quando eu faço barulho. Então eu tento ficar fora do caminho dela a maior parte do tempo. Eu entendo. Eu também tenho discussões com meus pais. Mesmo? Sobre o quê? Bob olhou para baixo antes de responder. Eu os desapontei. Tenho certeza de que eles não pensam algo assim de você. Não sou bom em nada e estou sempre tendo problemas na escola. Você não é uma daquelas crianças mais, não é? Não, realmente não. Eu só não consigo me concentrar nas aulas. Elas me aborrecem. Isso não me parece tão ruim. Meus pais gostariam de ter um filho normal,
que gostasse de esportes e se saísse bem na escola. Quando eu tento falar com ele sobre as coisas nas quais eu estou interessado ou as histórias que eu gosto de escrever, eles simplesmente reviram os olhos. A maioria das pessoas simplesmente me evita. Eu não evitei você, Bob. Lucy colocou a sua mão sobre a dele enquanto falava. Ele estremeceu ligeiramente com o toque dela. Ela olhou para ele até que ele ergueu a cabeça e os seus olhos se encontraram. E eu adoraria ter um amigo como você. Bob não conseguiu reprimir o sorriso que apareceu em seu rosto. Você quer sair comigo amanhã? Eu adoraria. Me encontra no meu jardim, lá por volta das 3. Ok. Eles continuaram conversando um pouco mais, antes de se decidirem a voltar para as suas casas. Bob deu uma carona a Lucy em sua bicicleta, deixando-a no jardim antes de voltar para sua casa à noite. Querido diário, tive um dia incrível e acho que fiz uma nova amiga. O nome dela é Lucy. Ela é linda e é gentil. Nós realmente nos demos muito bem e ela me entende. Nós vamos nos encontrar amanhã à tarde. Bob. Conforme combinado, Bob encontrou Lucy em seu jardim no dia seguinte. Ela estava usando o mesmo vestido vermelho. Ele percebeu que estava um pouco rasgado e desgastado em algumas partes, mas ela parecia ainda mais bonita à luz da tarde. Eles foram dar uma volta em sua bicicleta e ele mostrou a ela algumas acrobacias. Ela pareceu bastante impressionada e deu-lhe uma salva de palmas. Ela explicou que nunca tinha aprendido a andar de bicicleta. Então, ele decidiu ensiná-la, guiando-a gentilmente para garantir que ela não caísse. Quando ele colocou a mão nas costas dela, ele percebeu que o vestido dela ainda estava um pouco úmido. Ele não tinha secado ainda da chuva de ontem? Será que ela não tinha outras roupas? Ele se perguntou, mas manteve os seus pensamentos apenas para si mesmo. Aberração! Bob se virou para ver um bando de crianças os observando com um olhar de curiosidade. Elas estavam gritando e rindo entre si. Aberração! Eles gritaram novamente. Lucy puxou Bob para o lado. Por favor, não ligue. Eu aguento isso o tempo todo. Mas por quê? É porque sou pobre e a minha casa é um lixo. Não finja que não percebeu. Aberração! As crianças continuaram a gritar. Bob sempre se esquivou do confronto, mas ele sentiu fluir de dentro dele uma coragem que nunca imaginou que fosse capaz de possuir. Ele estufou o peito, levantou os ombros e se sentiu pronto para enfrentá-los. As crianças, elas saíram correndo nervosamente. Esqueça isso, são apenas idiotas. Ela disse, puxando ele pelo braço. Bob e Lucy voltaram para o seu pequeno recanto especial entre as árvores, onde ele se permitiu a si mesmo se acalmar. Ele não conseguia entender por que a chamavam de aberração, e, tirando as manchas e desgaste de seu vestido, ela não parecia ser pobre, especialmente à distância. Ele começou então a se perguntar se aquelas crianças sabiam de algo sobre ela que ele não sabia. Eles continuaram conversando e descobriram vários interesses em comum. Lucy também adorava ler, mas confessou que não ia à escola. Quando Bob perguntou o porquê, ela disse que era algo complicado de se explicar, e não disse mais nada. Ele percebeu que tinha algo a ver com a mãe dela. Então, decidiu mudar de assunto. E eles passaram a tarde inteira rindo e brincando juntos, a ponto de se esquecerem do incidente.
Bob a deixou em seu jardim e ele olhou bem para a casa. Ela estava certa. Era um lixo. Ele sentiu muita pena dela. Apesar das brigas com seus pais, ele sempre foi bem alimentado e bem vestido, e ganhava bons presentes no Natal e nos seus aniversários. Talvez algum dia, quem sabe, ele pudesse levá-la embora dali. Eles ficaram de frente um para o outro por um momento, e seus olhos se encontraram. Mas Bob desviou o olhar para verificar o seu relógio. Bem, está ficando tarde. Eu acho que tenho que ir agora. Lucy se inclinou e colocou os braços em volta dele. Esse foi um dos melhores dias da minha vida. O meu também. Ele respondeu, sinceramente. Bob pedalou sua bicicleta em direção da sua casa, com um sorriso no rosto e com o coração batendo mais forte dentro do seu peito. Ele se encontrou com Lucy novamente no dia seguinte e todas as noites após a escola. Querido diário, lamento não ter escrito nenhuma atualização essa semana. Eu tenho passado muito tempo com a minha nova amiga, a Lucy. Nunca conheci ninguém como ela e também não consigo parar de pensar nela. Ela é tão carinhosa e, quando eu falo, ela realmente me escuta. Eu paro às vezes quando penso que estou divagando demais, mas ela sempre me pede para continuar e ainda diz que me acha fascinante. Às vezes penso nela como mais do que apenas uma amiga. Ela me abraça e me elogia muito. Ela teve uma grande discussão com a mãe na noite passada e chorou no meu ombro. Nós nos abraçamos com força e ficamos ali por muito tempo, mesmo com a chuva. Ela olhou para mim com aqueles grandes olhos azuis e eu queria muito beijar ela. Acho que ela quer, mas eu estou com medo de estragar o que nós já temos entre nós. Porém, tem algo que realmente me incomoda muito. Todas as crianças continuam chamando ela de aberração. Acontece sempre que nos vêm juntos e eu não entendo por quê. E ela sempre diz que isso não a incomoda. Por que as pessoas têm que ser tão cruéis? Eu percebo que ela usa sempre o mesmo vestido surrado todos os dias e eu me preocupo que a sua mãe a esteja negligenciando. Mas eu planejei uma bela surpresa para ela amanhã. Bob. Quando se encontraram no dia seguinte, Lucy montou com Bob em sua bicicleta e eles partiram pela estrada principal em direção ao centro da cidade. Onde estamos indo? É uma surpresa. Eu não conseguia mais ir ao centro da cidade há tempos. Isso é tão emocionante. Eles chegaram ao shopping e Lucy parecia radiante, hipnotizada pelas maravilhas que via à sua frente. Eles caminharam, admirando as coisas nas vitrines das lojas, e quando Lucy apontou a um vestido que ela achou bonito, Bob se ofereceu para comprá-lo para ela. Essa é a surpresa. Ele estava economizando seu dinheiro para alguns jogos novos, mas, desde a semana anterior, ele nem mesmo tinha ligado seu Xbox. O quê? Mesmo? Mas eu não posso, Bob. Isso é o seu dinheiro. Eu não posso aceitar. Bob insistiu e garantiu que era isso que ele queria. Então eles entraram na loja e compraram o vestido. Vou usar isso para te ver amanhã. Mal posso esperar. Ela então lhe deu um grande abraço. Bob ofereceu a ela algo para comer e beber em uma lanchonete. Mas os olhares que eles receberam das pessoas os deixaram bem desconfortáveis. Então decidiram terminar de comer do lado de fora. Na verdade,
Eles suportaram muitas vezes esses olhares das pessoas no shopping naquele dia, bem como algumas risadas. E Bob tinha certeza de ter ouvido a palavra aberração algumas vezes. Mas não foi o suficiente para arruinar o dia deles ou roubar a felicidade que eles sentiam quando estavam juntos. Além disso, Bob secretamente esperava que, com o vestido novo que ele comprou para ela, isso acabasse com os xingamentos no futuro. Quando ele a encontrou no dia seguinte, ela estava usando seu vestido novo, conforme o prometido. Era roxo escuro, com detalhes mais claros. Bob se sentiu feliz com isso. Você gostou? Eu adorei. Naquela noite, eles decidiram deixar a bicicleta para trás e dar um passeio no parque local. Você já sonhou com o seu futuro perfeito? O tempo todo. Você já se imaginou se apaixonando? Caminhando de mãos dadas, levando juntos o cachorro para uma corrida pelo parque uma tarde de domingo e, à noite, sentados, abraçados no sofá assistindo filmes? Acho que sim. A verdade é que Bob havia pensado bastante nisso, especialmente desde que conheceu Lucy. Uma garota pode sonhar. Os 10 minutos seguintes se passaram em silêncio, enquanto eles caminhavam pelo parque, apreciando as cores do outono ou chutando as folhas pelo chão. Então, Bob sentiu Lucy pegando em sua mão. Ele a segurou e eles continuaram andando de mãos dadas. Ele sentiu um frio na barriga e naquele momento ele não poderia estar mais feliz. Infelizmente, esse momento seria logo interrompido. 3 meninos, alguns anos mais velhos que Bob, ficaram no caminho deles. Olha, é a aberração! Bob soltou a mão de Lucy e se posicionou entre ela e os meninos. Deixem ela em paz. Essa é a sua namorada? Não é da tua conta. Que tal roubá-la de você? Vou arrancar a cabeça dela e usar como bola de futebol. O maior dos meninos estendeu a mão e agarrou o braço de Lucy. Quando ele a puxou, ela caiu no chão. Bob disparou sem pensar. Deu um soco no queixo do garoto maior, que caiu no chão em um instante. Ele então se virou para o outro garoto que estava surpreso e o acertou no nariz. Ele sentiu o nariz esmagar com impacto em sua mão, e o sangue jorrou. O menino restante viu sua oportunidade e deu um soco embaixo do olho de Bob, mas não foi o suficiente para derrubá-lo. A adrenalina corria pelas veias de Bob. Então ele o agarrou com uma chave de braço e apertou seu pescoço até que ele gritasse por perdão. Bob, para! Ele olhou para Lucy e viu que ela ainda estava caída no chão. Ele soltou o garoto do seu aperto e os 3 meninos cambalearam fugindo, derrotados e humilhados. Maluco do caralho! Bob ignorou a ofensa e foi socorrer Lucy. Você está machucada? Ele perguntou enquanto a colocava de pé. Não, estou bem, mas o seu olho está todo inchado. Ela passou os dedos levemente pelo rosto de Bob, onde ele levou o soco. Não é nada. Lucy se inclinou e o beijou na bochecha. Obrigada, Bob. Ninguém nunca fez nada assim por mim. Você foi tão corajoso. Bob ficou corado. A propósito, você deixou cair isso, disse ela, entregando o relógio a Bob. Deve ter caído na luta. Que bom que você encontrou. Meu avô deixou para mim quando morreu e meus pais ficariam loucos se eu perdesse ele. É bonito. Eu nunca tive um relógio até hoje. Quer experimentar? Você pode usar até nós voltarmos. Ele ajustou a alça do relógio e o prendeu no pulso dela. Ela o segurou no ar e o exibiu como se fosse um valioso tesouro. Era cativante o quanto ela apreciava as pequenas coisas, e tudo sobre Bob parecia impressioná-la. Eles continuaram caminhando e ele percebeu que ela estava mancando.
Eu torci um pouco o tornozelo, só isso. Vou te carregar um pouquinho. Bob se agachou ligeiramente para que ela pudesse pular em suas costas. Ele ficou surpreso com o quão leve ela era. E ele a levou até a sua casa, direto até a sua porta. Você vai ficar com o olho roxo amanhã. O que você vai dizer para sua mãe e seu pai? Eu vou inventar algo. Eu sou bom nisso. Eles permaneceram parados por um momento. Seus olhos se encontraram. Bob olhou para os lábios macios dela. Afastou seu cabelo e se inclinou para perto. Ele a beijou e ela retribuiu. Então ele sentiu seu coração batendo forte. Eles gentilmente se separaram e olharam nos olhos um do outro. Ela começou a rir nervosamente. Eu estive esperando o tempo todo que você fizesse isso. Bob sorriu para ela. Vejo você amanhã, disse ele enquanto pegava a sua bicicleta. Mal posso esperar. Bob não conseguia parar de pensar nela no caminho para sua casa, no beijo deles. Ele estava eufórico e queria cumprimentar a todos por quem ele passava e anunciar a sua felicidade para o mundo. Há pouco mais de uma semana, ele não significava nada para ninguém e era apenas um fracassado solitário. Agora, ele era um herói que enfrentou 3 valentões mais velhos e conquistou a garota a quem amava. A vida não poderia ser melhor. Ele chegou à frente de sua casa e foi verificar a hora. Droga! Bob exclamou, percebendo que havia esquecido seu relógio. Ele confiava em Lucy e considerou deixá-lo com ela até amanhã. Mas ele começou a imaginar a seus pais estressados, o levando para a casa dela e o fazendo exigir o relógio de volta aquela mesma noite. Ele não conseguiria enfrentar a esse constrangimento. Bob deu meia volta com a bicicleta e voltou para a casa de Lucy. Quando ele chegou lá, o sol já estava se pondo e a escuridão caindo sobre as ruas. Ele percebeu que não havia luzes acesas na frente da casa e, com medo de irritar a mãe dela, ele decidiu ir até o Jardim dos Fundos, onde eles geralmente se encontravam, na esperança de atrair a sua atenção. Mas também não havia nenhuma luz acesa na parte de trás da casa. Lucy! Bob a chamou. Ele abriu caminho através da grama alta e do mato, dirigindo-se para a casa. Ele a chamou novamente, mas sem nenhuma resposta. Ele caminhou até uma das janelas e olhou para dentro. Ele podia ver o que parecia ser uma cozinha em ruínas. As paredes estavam cobertas com papel de parede descascado, e nas superfícies cobertas de gesso e poeira havia ladrilhos quebrados no chão. Bob sentiu um aperto no coração ao ver as condições em que Lucy vivia. Ele foi até a próxima janela. Uma cortina suja obscurecia sua visão, mas em uma sala vazia e sem decoração, ele podia ver a figura de uma garota. Ela estava de costas para a janela e olhava para um espelho. Lucy! Ele a chamou, sem resposta. Ele bateu na janela. Ela não se mexeu. Ele bateu de novo, um pouco mais forte, mas ela permaneceu perfeitamente imóvel. Uma sensação de mau presságio pairou sobre ele. Bob bateu novamente. Lucy! Sou eu, Bob! Seu pulso começou a acelerar e ele engoliu em seco. Algo não estava certo. Ele se dirigiu para a porta dos fundos e a encontrou destrancada. A casa parecia ainda pior por dentro. Havia gesso no chão, buracos no teto e nenhum tapete ou papel de parede. A casa parecia abandonada. Bob andou lentamente pelo corredor sombrio em direção ao quarto em que viu a garota.
As tábuas do assoalho rangiam sob os seus pés e ele podia sentir-se tremendo. Não era mais sobre o relógio agora. Ele precisava verificar se Lucy estava bem. Lentamente, ele abriu a porta e um calafrio percorreu seu corpo. Ele sentiu seus joelhos dobrar e o seu estômago se revirar com a visão diante dele. Um manequim, pálido, com bochechas rosadas e cabelos castanhos na altura do queixo. Ele estava usando o vestido roxo que ele comprou no shopping e seus olhos azuis vítreos olhavam fixamente para um espelho sujo. O medo tomou conta de seu corpo, mas ele precisava saber a verdade. Ele se aproximou e empurrou suavemente o manequim. Ele caiu no chão e ficou ali rígido e sem vida. Foi quando ele percebeu que o seu relógio estava preso ao pulso do manequim. Bob podia sentir a sua cabeça girando e o seu coração batendo forte, enquanto as suas memórias reprimidas vinham à tona. E sua fantasia se esvaecia perante a realidade. Ele correu para fora e saltou em sua bicicleta. E lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele pedalava furiosamente para bem longe daquela casa, para sempre.